Foi o grito de revolta de milhares de pessoas de todas as idades. Disseram chega da atual precariedade laboral e exigiram uma reforma, um novo modelo mais justo para o emprego. Chamaram por uma nova revolução. Ela vai-se acabar por impor, porque de facto nós já vemos as gerações mais jovens que estão descontentes e fazem de duas formas, ou fazem manifestações e protestam ou imigram. E portanto isso vai ser sentido e as pessoas vão perceber que é preciso mudar as regras atualmente, porque as regras atuais não servem para o jogo que se quer jogar. Um jogo que conta atualmente com quase 5 mil milhões de participantes, 53,9% da população ativa em Portugal, diz o Instituto Nacional de Estatística. Mas a taxa de desemprego chegou ao valor histórico de 12,4%, perto de 700 mil pessoas, sintoma de uma doença na economia nacional, mas despercebida nas campanhas. Temos um problema muito grande na sociedade portuguesa com a elevada taxa de desemprego e um peso muito grande de desemprego de longa duração. E a preocupação com o mercado laboral não tem aparecido no debate. Mesmo as propostas dos partidos aparecem de forma muito desequilibrada. Têm vindo a crescer de forma assustadora nos últimos anos tudo o que são mecanismos de precariedade no trabalho. Quem entender que se deve permitir o despedimento sem justa causa, quem achar que os contratos a prazo podem ser meramente verbais, pois sabe bem qual é a sua opção, que encontrará essa opção nas principais forças de oposição. Olhando para o que propõe o Partido Socialista para o mercado laboral, o enfoque está na redução da precariedade do trabalho e no corte de custos para o despedimento, com recurso a um novo fundo de indemnizações. Ora, na verdade, os socialistas defendem a implementação do acordo assinado na concertação social em março, quando era um governo, um programa parco em palavras, diz o especialista. Também não descolam muito daquilo que está no acordo tripartido. Põe uma norma que acho que é positiva, que é conversando os, entre aspas, falsos recibos verdes em contratos a termo, portanto, em contratos a prazo. Mas é só isto. É só isto que lá temos, não temos muito mais. Mas esta proposta contém o perigo do abuso na utilização dos contratos a prazo, alerta João Cerejeira, que diz que apenas 10% deste tipo de contratações se transformam em vínculos definitivos. A pensar nos que pagam salários e movem a economia, os empresários, o PS propõe que paguem menos para despedir os futuros novos contratados. As indemnizações a pagar sofrem um corte de 30 para 20 dias por cada ano de trabalho, 10 dos quais a pagar por um fundo empresarial. Esse fundo é transferível de empresa para empresa, isto é, a indemnização tem a ver não só com a antiguidade na última empresa, mas toda a antiguidade do trabalhador no mercado de trabalho, ou seja, tendo em conta a carreira contributiva do trabalhador. Portanto, isto é uma forma de fazer com que haja mais mobilidade de trabalho. O PS defende que, com maior articulação no mercado laboral, com horários de trabalho negociados, os patrões tenham como voltar a contratar e a ajudar a reduzir o desemprego em Portugal. Também o PSD considera que é preciso alterar as ligações contratuais previstas na atual lei laboral. No programa eleitoral, propõe um sistema dual, que se alargue o período experimental, mas que passe a existir apenas um tipo de contrato. O objetivo é acabar tendencialmente com os contratos a termo. Lê-se na proposta. Não é uma proposta, digamos, original do PSD, é uma proposta que tem vindo a ser debatida noutros países da Europa, nomeadamente países que têm problemas de segmentação do mercado de trabalho, na existência de uma proporção grande de trabalhadores muito protegidos e depois de uma franja considerável de trabalhadores não protegidos ou que não têm acesso sequer ao subsídio de desemprego. Mas o PSD também prevê o recurso ao trabalho temporário, mas desde que respeitados os limites percentuais deste tipo de contratação. Ao mesmo tempo, aumentar a flexibilidade com os horários de trabalho adaptados às necessidades das empresas. Propõe a redução dos custos com horas extras e a introdução de bancos de horas estabelecidos por acordo de empresa.
desburocratizar as relações laborais, acabar com a precariedade, abusos contratuais que comprovam a rigidez do mercado, considera o PSD, e tal como também supõe o acordo tripartido assinado na Concertação Social em março, com o governo perto de ser demissionário. Se balizarmos as propostas do PS nas propostas do acordo tripartido, as do PSD são acordo tripartido com mais coisas. Também o acordo tripartido recebeu a bênção dos técnicos do FMI, BCE e Comissão Europeia, que estiveram aqui reunidos com sindicatos, patrões e partidos. No final, acabaram por acrescentar alguns pontos importantes ao que tinha sido assinado. Quando os partidos delegam na Troika, ou nas propostas que estão do acordo tripartido, estão a delegar em muitos aspectos que ainda estão completamente em aberto. Quem ganhar as eleições tem um trabalho muito grande a fazer. Não se pense que é só pegar no acordo e transformar o acordo em artigos do Diário da República, não é isso. Ainda assim, o acordo deixa algumas dúvidas quanto à contratação coletiva, diz o especialista. Não se percebe se é ao nível da empresa ou do setor, nas empresas com menos de 250 trabalhadores. Ora, uma indefinição que atinge grande parte do tecido empresarial português. Mas o acordo a cumprir em troca da ajuda externa vai mais longe em alguns pontos. Deixa antever que as regras para as indemnizações por despedimento também vão acabar por abranger no futuro os atuais contratos e são revistos alguns critérios para despedir por inadaptação e extinção do posto de trabalho. Os bancos de horas vão passar a ser negociados diretamente ao nível da empresa e vão haver cortes no pagamento de horas extras. Os aumentos salariais vão passar a ser indexados à produtividade e não se prevê que o aumento do ordenado mínimo para os 500 euros seja cumprido este ano. Prevê a missão técnica que esteve em Lisboa que, com estas medidas duras, Portugal torna o mercado laboral mais flexível e com mais oportunidades e desapareça o medo dos trabalhadores face ao desemprego. Em Portugal é dramático cair no desemprego. Isto é, tem o subsídio de desemprego até relativamente generoso, agora vai ser reduzido, não é? Isso também é algo que vamos ver, porque se não houver crescimento económico, daqui a uns anos podemos ter um problema social muito complicado. Lá fora, as experiências laborais diferem. Portugal segue a linha dos países do Mediterrâneo e as comparações com o mercado espanhol são fáceis, longe das práticas de um país modelo com um forte crescimento económico, a Alemanha. Mas o mercado laboral espanhol acaba por ter diferenças significativas, diz o especialista, para combater um problema estrutural bem mais grave, onde a taxa de desemprego é perto do dobro da de Portugal. Prevalecem os contratos a termo, sobretudo entre os jovens, como muleta para a contratação. Mas os espanhóis já perceberam que o atual modelo laboral não é sustentável no futuro. Os nossos problemas são muito semelhantes aos espanhóis. Eles já começaram essa discussão, portanto já reduziram as indemnizações, o número de dias por cada ano de serviço eram 45, passou para 20, que vai ser o mesmo cá em Portugal. Portanto, há um conjunto de medidas que estão a ser tomadas em Espanha que basicamente estão vertidas na Troika. Os espanhóis já começaram a discussão da reforma há 6 meses para reduzir a dualidade acentuada entre trabalhadores e tentar aproximar-se dos países do norte da Europa, onde o mercado laboral funciona. Prova é o crescimento económico. Há modelos, nomeadamente dos países do centro e do norte da Europa, que combinam os tais elementos de segurança com elementos de flexibilidade, que é chamada flexi-segurança, que foi algo que se falou muito quando foi a revisão do Código de Trabalho, mas inexplicavelmente deixou de se falar. A Alemanha é disso o exemplo, um país onde, apesar da crise, a taxa de desemprego não disparou e as empresas levam consigo as boas práticas sempre que se deslocam para outros países,
como aconteceu com aquela que é a empresa que mais exporta em Portugal, a Auto Europa, que durante a crise aliou a flexibilidade do trabalho, com menos horas de produção e recurso ao layoff, garantindo aos trabalhadores a manutenção dos postos de trabalho. Mas, em Portugal, a discussão política não está centrada na resolução dos problemas estruturais do mercado laboral. Temos centrado muita discussão na questão da taxa social única. Basicamente, perdemos quase 15 dias, 2 semanas, a discutir se são 4 pontos, são 8 pontos, são 2 pontos. Isso pode ter algum efeito positivo no mercado de trabalho? Acredito que sim. Mas não é o único ponto, quer dizer, não é isso que vai resolver o problema de um desemprego estrutural já muito elevado e de longa duração, não é por aí. Palavras-chave na reforma laboral parecem ser flexibilidade, redução dos custos do trabalho. Assim apregoam os principais candidatos a formar governo. Mas queixam-se os trabalhadores que se prepara, sim, uma nova era, com cada vez menos proteção para os empregados. Pior, um abandono dos que caem no flagelo do desemprego.